Então, meu nome é Camila Rodrigues Leite, estou com 39 anos, sou educadora de formação, arte educadora. E a minha trajetória com a arte começa na infância. Eu estudei numa escola chamada Ogamitá, lá no Rio de Janeiro, que trabalhava muito com arte. Então eu tenho registros assim na minha primeira infância de já experimentar muitas vezes as várias linguagens da arte. E quando eu tinha 5 anos, os meus pais me matricularam numa escola de artes que ficava lá no Maracanã, chamada TEAR. E eu entrei no TEAR então com 5 anos para fazer um curso de artes integradas, que chamava. Que era um curso onde a gente trabalhava com as várias linguagens da arte, o teatro, a dança, a música, a literatura, as artes visuais e o audiovisual. E era, na verdade, um espaço de experimentação, né? A maior intenção era que a gente desenvolvesse a nossa imaginação e a nossa criatividade, e a gente fazia uso das linguagens da arte para ampliar essas nossas percepções do mundo, né? Mas sempre brincando muito. Era sempre um grande jogo lúdico, assim, né? Me lembro que a gente às vezes chegava na casa do TEAR e a casa do TEAR estava transformada numa outra coisa, que não a casa, com vários personagens, vários cenários diferentes. Nós tínhamos essas aventuras de ampliar a nossa imaginação a partir do que a casa mesmo oferecia. Então a minha primeira relação com a arte vem desse lugar da primeira infância, nesse trabalho de arte e educação, né, pelo qual eu passei como criança e depois como adolescente, e que foi muito importante assim, para o meu modo de me constituir sujeita nesse mundo. Meus pais são donos de uma escola. E as minhas fotos da infância, muitas eu tô dentro da escola desde bebezinha. Então, a escola é uma coisa que faz muito sentido na minha vida desde que eu nasci, né? E aí, quando eu estava terminando, na época, a 8ª série, o atual 9º ano, eu resolvi que eu queria ser professora. Então, eu fui fazer magistério. E como eu estudava no TEAR, que era essa escola de artes, eu comecei a fazer magistério e estava no TEAR. A arte e a educação era uma coisa que fazia muito sentido para mim, por conta da minha experiência própria, né? E aí eu comecei então a trabalhar com arte e educação logo que eu entrei no magistério. A minha primeira turma eu tinha 15 anos, e aí eu já estava como arte educadora, trabalhava em colônia de férias, depois fiz um projeto em Caxias, em Jardim Primavera, numa ONG lá de Caxias. A gente fazia oficinas de arte e educação com as crianças de Caxias. Então eu comecei muito cedo a atuar como arte educadora, né? Talvez a minha escolha por ser arte educadora tivesse muito a ver com o fato de eu ter vivido a experiência de arte e educação como criança, né? Eu via o quanto aquilo enriquecia a minha percepção do mundo, o meu modo de estar no mundo, e eu acreditava que aquilo podia ser importante para que outras pessoas também tivessem no mundo a partir dessa relação com a arte, né? Apoiaram até demais, eu acho, assim, no sentido de que estavam sempre ali incentivando e apoiando as minhas loucuras. Me lembrei agora de uma cena muito boa na minha adolescência. Os meus avós têm casa em Saquarema, na região dos Lagos, que também foi um lugar que eu frequentei desde a infância. E lá em Saquarema, quando eu fiquei adolescente, eu achava muito ruim, porque não tinha cinema, não tinha teatro. Era uma cidade que não ofertava opções culturais para a adolescência. E aquilo me incomodava absurdamente, porque eu gostava muito de arte, né? E aí teve um dia que eu resolvi fazer uma intervenção artística na praça, para chamar a atenção da cidade de por que não tinha arte ali, por que não tinham espaços culturais para
adolescência e para a juventude na cidade. E eu me lembro do meu pai e da minha mãe super me apoiando nesse dia lá, nessa intervenção no espaço público. E eu era bem adolescente, assim, eu dizia, gente, não é possível que a gente não possa se reunir para reivindicar que tenham espaços culturais aqui nessa cidade, né? A formação começou aí desde a infância, esses anos todos no TEAR, né, nessa escola de artes. Aí quando eu tinha 15 anos eu fui fazer magistério, e aí eu fiz magistério também numa escola super especial, que a gente tinha arte e educação, tinha mídia e educação. Eu comecei a estudar mídia e educação no magistério. Comecei a pensar a importância da linguagem audiovisual e das mídias na formação dos sujeitos já na adolescência, né? Então, o magistério foi um marco muito importante da minha formação. Era uma escola, chamava Escola de Professores, que 4 escolas se juntaram para criar essa escola. A Escola Olga Mitá, a Escola Senador Correia, a Escola Sá Pereira e a Éden. E ainda tinha na época a diretora do SEAT, que são 5 escolas consideradas alternativas lá no Rio de Janeiro, né? E essas escolas se reuniram então para criar uma escola para formar professores. E eu tive a honra e o privilégio de fazer parte dessa escola. Aí, quando eu terminei o magistério, eu resolvi então ir fazer pedagogia, porque a minha trajetória na educação se firmava forte. E aí eu fui fazer pedagogia na PUC-Rio, que também foi uma experiência incrível, apesar de não ter arte e educação, né? Arte e educação não era uma coisa que estava dentro da pedagogia. E eu me sentia muito disso, porque como eu vinha numa relação muito forte com a arte desde a infância, eu achava muito esquisito um curso de pedagogia não trabalhar com a arte no lugar que eu achava que ela merecia ter, né? Uma coisa que foi muito importante na minha formação foi a militância no movimento estudantil. Eu fui fazer parte do centro acadêmico, depois do diretório central dos estudantes. Foi uma época também que eu comecei a me envolver com o movimento dos trabalhadores sem terra. E também eu vinha já num trabalho por conta do TEAR com povos indígenas. Enfim, foi uma época muito fértil assim da minha formação, né? Estar na faculdade, estar no movimento estudantil. Talvez ali, na juventude, na faculdade, foi quando a história do meu engajamento político veio com mais força, assim, né? O meu desejo de transformar o mundo, o meu desejo de intervir na questão da desigualdade, né? No tema dos direitos humanos e da justiça social no Brasil. Acho que isso na faculdade foi ganhando um volume enorme para mim. E eu considerava a arte e a educação uma estratégia para a formação de pessoas que pudessem ter um olhar mais crítico e mais reflexivo e uma ação de intervenção, de transformação do mundo, né? E aí, quando eu terminei a pedagogia, eu fui para o mestrado em educação. E como não tinha arte e educação, né, eu acabei me enveredando para o campo da mídia e educação. E foi aí que eu comecei a estudar mais a relação das crianças e dos adolescentes com o audiovisual. Eu fiz mestrado num grupo de pesquisa que chamava Gruppen, grupo de pesquisa em educação e mídia, lá da PUC-Rio, e aí a gente começou a estudar essa relação da produção de sentido das crianças na relação com o audiovisual. E aí eu fui fazer uma pesquisa com um grupo de jovens lá em Niterói, no Morro do Preventório, um grupo de jovens incrível que chamava Nós na Fita, que eles mesmos produziam os seus materiais audiovisuais para projetar na própria comunidade onde eles moravam. Então, eles tinham uma chamada TV de rua, que eles armavam um telão dentro da comunidade à noite, chamavam a comunidade para assistir os vídeos que eles mesmos produziam, né? E foi incrível acompanhar assim, um pouco a trajetória desse grupo de jovens, né? O modo como eles iam se relacionando com a linguagem audiovisual. E assim, um tema importante da minha pesquisa foi a discussão, porque eles faziam parte de uma ONG chamada Bem TV,
que até hoje existe lá em Niterói e faz um trabalho belíssimo. E a Bem TV tinha uma pauta muito importante sobre o desenvolvimento comunitário. Então ela queria que os jovens fizessem vídeos que tratassem de temas da comunidade. Então, por exemplo, a questão do lixo, a questão da água, né? Só que nem sempre era aquilo que os jovens queriam discutir. Eles estavam mais afim, às vezes, de fazer ficção, de contar as suas histórias de amor, do que de falar dos problemas da comunidade, né? Então a pesquisa também passou por isso, assim, por esse lugar do processo de criação, né? De como que, a partir da linguagem audiovisual, a gente pode não só fazer uma denúncia daquilo que está ruim, mas que aquilo pode ser um espaço também da gente inventar outros mundos possíveis. Sinto assim que a arte educação, a mídia educação são campos de desenvolvimento humano, né? São áreas de conhecimento que favorecem que a gente saia das caixinhas pré-moldadas, que provocam a gente a olhar o mundo a partir dos sentidos, né? E não só da racionalidade, da razão, né? Tanto a arte, eu considero o audiovisual uma linguagem da arte, né? Então, audiovisual é arte. A arte, ela tem um poder de ampliar mesmo os nossos campos de percepção das coisas, né? E aí, quando eu falo a partir dos sentidos, eu estou falando a partir dos sentidos sensoriais, né? Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente cheira, daquilo que a gente apalpa, daquilo que a gente escuta. Ela amplia a percepção desses sentidos, que favorece que a gente crie novos sentidos. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no planeta Terra, a gente está precisando de reverter muitas coisas para que a nossa espécie continue sobrevivendo aqui num projeto de felicidade coletivo, né? A gente está precisando transformar muitas coisas para que a gente possa continuar vivo como espécie em prol de um bem comum. E talvez a arte, incluindo a linguagem audiovisual, né, a arte nas suas várias linguagens, ela seja um caminho para a gente nutrir a nossa possibilidade de reinvenção. Porque é com a arte que a gente cria. E quando a gente cria, a gente inventa o novo. E como a gente está precisando inventar um outro jeito de viver para que todo mundo esteja feliz junto, né? Eu acho que a arte, ela é em si um campo de conhecimento que favorece essa criação do novo. Eu acho que é essa janela para o mundo a partir do olhar do outro, né? É tão bonito quando a gente se coloca no lugar do outro pelo olhar do outro, né? Então, quando você senta para assistir um filme, você se disponibiliza a entrar no olhar do outro. E isso gera uma relação de alteridade tão importante para nós, né? Isso numa dimensão. Na outra, quando você vai fazer um filme, que você vai assumir a narrativa daquela história, que você vai assumir a autoria daquela história, você está se disponibilizando a ofertar para o mundo o seu olhar sobre aquilo, né? Então eu acho que é essa troca de olhares, é essa possibilidade da gente se posicionar com autoria e com autonomia, né? Contando as nossas próprias narrativas
e ao mesmo tempo se disponibilizar a ver e ouvir e sentir uma outra narrativa a partir da perspectiva de uma outra pessoa que não você. É um tema que mexe assim muito comigo, sabe? Porque eu tenho sentido assim cada vez mais, né, que o poder de criação, e a gente estava falando da arte, e a arte é criação, né? O poder de criação que está nas mulheres, vencendo aí ao longo dos séculos desse capitalismo perverso, desse patriarcado perverso, o poder de criação das mulheres vencendo ao longo da história da humanidade massacrado, né? E a gente está vendo ressurgir a possibilidade das mulheres terem espaço para criar a partir de seus próprios ventres, não só a vida nova das pessoas que chegam, mas de outras possibilidades da gente estar na Terra, né? Então, eu sinto que ser mulher hoje, educadora, comprometida com a transformação do mundo, é um presente, porque é a possibilidade de acreditar na criação como aquilo que transforma, né? A criação como aquilo que gera vida nova. E nós, mulheres, temos uma coisa que eu acho muito bonita, que é essa nossa relação com a ciclicidade, né? Esse sangue que a gente devolve para a Terra todo mês, né? Que faz a gente estar em sintonia com a lua, com as marés, a nossa relação com a natureza a partir, né, dos nossos processos de sangrar e de brotar nova vida, de morrer, nascer permanentemente, né? Se a gente for olhar para o ciclo da mulher, é um ciclo marcado por esses processos de vida, morte, vida, vida, morte, vida. A partir desse poder que a gente tem de viver, morrer, renascer a cada mês, a gente tem um impulso gregário, eu acho. As mulheres estão cada vez mais se unindo, mulheres com mulheres, né? Para que a gente possa criar outras ressonâncias de criação na Terra. Então a gente tem visto aí grupos artísticos, coletivos de jovens, né? Feministas e, enfim, muitos grupos de mulheres se reunindo para criar novas belezas para o mundo, né? Para inventar novas possibilidades de estar no mundo a partir desse lugar de quem está conectada com a vida, né? Eu, durante alguns anos, trabalhei com produção de vídeos e adolescentes, né, em escolas, que foi uma experiência muito marcante assim na minha vida, né, que era a possibilidade de, com a câmera na mão, os adolescentes e jovens produzirem os seus próprios vídeos e os seus próprios filmes, né. A gente organizou durante anos também uma mostra de vídeos na escola onde a gente criava esse material, e a gente convidava outras escolas, outros adolescentes, outras crianças para apresentarem os seus vídeos, né? E era sempre muito lindo esse momento deles sentarem para assistir aquilo que eles mesmos tinham produzido. Eu acho que o grande barato da produção de audiovisual com crianças, adolescentes e jovens é esse lugar da autoria da narrativa, né? Que é você sair do lugar de quem fica assistindo para o lugar de quem vai contar a sua própria história.
E aí é muito interessante ver que num primeiro momento tem uma tendência de contar a história do mesmo jeito que a gente está acostumado a ver, né? Então é preciso um trabalho para a gente se despir desses formatos padrões, né? Para inventar novos jeitos de contar histórias com a linguagem audiovisual. Eu acho que o grande barato da linguagem audiovisual na relação com a educação, né? Com as crianças, os adolescentes e os jovens, e também com os professores, eu cheguei a trabalhar com produção de audiovisual na formação de professores, é esse lugar da gente criar coisas diferentes, da gente poder ser autor de uma história que não precise seguir o formato da televisão que a gente está acostumado a ver, né? Acho que hoje com a internet a gente ganhou uma variedade de possibilidades, mas ainda assim a gente identifica na internet, né, no YouTube, enfim, nessas plataformas digitais, padrões, né, modos de contar muito que se reproduzem. E eu acho que o grande barato das crianças, adolescentes e jovens serem fomentados a criar as suas histórias, e aí eu acho que o papel do educador é esse, que é você fazê-los sair da caixinha, né? Fazê-los contar essas histórias de jeitos diferentes, né? Porque se a gente fica sempre reproduzindo o mesmo formato, a gente não amplia a possibilidade de ver de outro lugar, né? Acho que uma coisa muito bacana do audiovisual é que é um exercício coletivo, né? Então tem uma prática colaborativa muito importante, né? Precisa de parceria, precisa de cooperação, precisa de solidariedade, né? Para você ter um material audiovisual, você precisa de uma equipe, né? E aí é muito bacana ver as crianças, os adolescentes e jovens se organizando coletivamente para a produção, né? Então acho que esse é um ganho muito grande desse trabalho, que é eles aprenderem cada vez mais, não só a conviverem como grupo, mas a criarem juntos, né? Então essa coisa dos diferentes papéis, de definir quem vai fazer o quê, né? E muitas vezes também poder ter vários diretores, não precisar ser um diretor só, ou terem vários câmeras, não precisa ser um câmera só, ou terem vários roteiristas, ou terem vários editores, né? Aprendendo a fazer coletivamente dentro de cada uma das funções que são necessárias para a produção do audiovisual, né? A coisa de criar a história é sempre o que eu acho mais maneiro, assim, que é o que é que a gente quer contar? Qual é a história que a gente quer contar, né? Então, acho que é muito importante a gente sempre partir do desejo deles, né? Nunca ser uma coisa imposta, nunca ser um tema que vem de fora para dentro. Ah, vocês têm que fazer um vídeo sobre. Não. O que é que vocês estão querendo contar, né? Qual que é a história que vocês estão querendo contar dessa vez? E aí, a partir da história que querem contar, vão definir qual é o formato. Vai ser um documentário, vai ser uma ficção, vai ser um clipe, né? Vai ser um vídeo de 1 minuto, vai ser um curta, o que é que vai ser? Que formato que vai ter, né? E aí favorecer que esse processo de criação seja um processo coletivo, colaborativo, né? E que eles possam ir ousando sair da caixinha, que eles possam ir experimentando outras coisas. Aí a importância também deles assistirem muito material, né? Então acho que é muito importante que a escola e os espaços educativos ofereçam filmes de diretores muito diferentes, de épocas muito diferentes, com linguagens muito diferentes, né? A gente precisa ampliar o repertório que eles conhecem para que eles também criem coisas novas, né? Porque senão eles ficam reproduzindo a mesma coisa. Então, essa história, a hora da criação, ela reflete muito do repertório que eles têm, né? Quanto mais coisa eles conhecem, mais estratégias eles têm para lançar mão na hora deles criarem os vídeos deles mesmos, né? E aí tem essa coisa, assim, de passar pelas várias etapas, né? O audiovisual, ele exige... claro que hoje, com o celular, isso ganhou outro lugar, né? Uma coisa mais ágil, na mão, que muitas vezes eles produzem muitos materiais sem nem pensar sobre o que estão fazendo, né? E esse também eu acho que é um tema importante da gente provocar. O que adianta você pegar um celular e gravar qualquer coisa, né? A ideia é de você ter uma intenção. Qual é a história que você está querendo contar?
o celular barateou muito a possibilidade de fazer, mas barateou também muito a nossa capacidade de pensar, porque é muito simples, você dá REC lá e grava, né? Antes tinha que ter o equipamento, nem sempre você tinha o equipamento. Hoje todo mundo tem um equipamento que grava, né? Mas como que você desenvolve uma boa ideia para aquilo virar um vídeo, né? Eu sinto que tem esse lugar também da gente decidir com eles, a partir do desejo deles, como que eles elaboram uma história interessante para contar, porque também tem muito lixo, né? Assim, você vai ver aí, tem um monte de histórias que não tem pé nem cabeça, assim, ou que você vê que ela tá frágil de processo de imaginação, que ela tá frágil de criatividade, né? E aí tem um outro momento que eu acho muito legal da produção audiovisual, que é o momento da exibição, né? Que todo mundo que quer contar uma história, quer que alguém escute essa história, né? Toda história que quer ser contada, ela precisa de alguém que escute. Então eu gosto muito dos momentos de exibição daquilo que eles produziram, né? Porque é uma maneira da gente ver como que eles vão ficar frente ao que as outras pessoas vão achar daquilo que eles produziram, né? Costuma ser para mim assim um momento de deflagração desse encontro, né? Entre a ideia do criador, o processo de criação e o que a obra gera, né? A possibilidade de conhecer outras pessoas, né? Acho que o que a gente faz, né? Com o que a gente trabalha, faz a gente ampliar as nossas relações, né? Então, uma coisa que o trabalho me traz é a possibilidade de estar sempre conhecendo outras pessoas. E toda vez que a gente está conhecendo pessoas novas, a gente está aprendendo, né? Acho que a coisa mais bonita que o meu trabalho como educadora, arte educadora, mídia educadora, é estar aprendendo sempre com as pessoas, né? Acho que talvez isso seja a coisa que mais faz sentido para mim. Continuar aprendendo aquilo que eu ainda não sei a partir das relações com as outras pessoas, né? O que mais me emociona é ver a potência que a gente tem junto. Quando a gente se reúne, né? Quanta coisa bonita a gente pode produzir junto. E se a gente pode produzir tanta beleza, a gente pode mudar o mundo, né? A gente não precisa viver num mundo com tanta desigualdade, né? A gente não precisa dessa lógica tão perversa. A gente pode criar outras maneiras de estar aqui a partir desse lugar da criação coletiva, colaborativa. A arte é a produção da beleza, né? Mesmo a arte que choca, mesmo a arte que denuncia, mesmo a arte que te fere, que te afeta, né? A arte é esse lugar da produção da beleza. E eu acredito que para transformar o mundo, a gente precisa transformá-lo desse lugar da beleza, né? A perspectiva de futuro é que a gente possa estar muito atentas ao presente, que a gente possa estar muito antenado para aquilo que a gente precisa fazer hoje, para que o nosso hoje comece a ser diferente, né? Então a minha perspectiva de futuro é que as pessoas estejam cada vez mais atentas ao aqui e agora, entendendo que a gente pode começar a transformar o mundo aqui e agora, que a gente não precisa deixar para amanhã, né? Então que os espaços educativos comecem a se rever, a se reinventar aqui e agora, né? Que a arte possa ocupar um lugar estratégico na formação das pessoas aqui e agora, né? E acho que o meu grande sonho é esse mesmo, é viver num mundo de mais justiça, de mais equidade para todas e todos, né? Aonde a gente possa conviver de maneira justa e com beleza.